E aí, galerinha do meu canal, beleza? Gabriel Barros aqui. Estamos de volta. Hoje vamos falar um pouco mais sobre Americup e Eurobasket. Eu sei, já terminou. Pode falar comigo. Não, já terminou, Barros. O que você vai falar de Americup e Eurobasket? Vamos falar sobre 5 vencedores e 5 perdedores do Americup / Eurobasket, né? Tá misturado ali, não peguei 5 de cada, 5 de um, 5 de outro. Peguei 5 dos dois e vamos falar aqui sobre quem venceu, quem perdeu o Eurobasket. Eu peguei essa ideiazinha ali do Anthony Curti, né? Que o canal dele sempre tem uns 5 vencedores e 5 perdedores. Na real, nem 5, né? Às vezes vai de 6, às vezes vai de 7. Então, eu vou fazer 5 porque é um número redondinho ali, né? Redondinho, top 5, sempre fazem top 5. Mas eu pego e vou fazer 5 vencedores e 5 perdedores. Eu vou fazer umas menções honrosas ali, né? De vez em quando eu falo um pouco das menções honrosas, mas fazer 5, tá? Tudo bem que vencedores vão ser 6. Eu vou chegar lá. Mas basicamente é 5. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vem aqui, dá o like, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos e vamos lá, toca a vinheta porque tem muita coisa pra falar. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Eu vou começar com os 5 perdedores logo. Eu vou começar com os 5 perdedores porque eu acho que os 5 vencedores vão ser legais de falar. E os 5 perdedores eu não acredito que seja tão legal assim de falar. Vamos falar do primeiro perdedor, que é a Lituânia. A Lituânia chega no Eurobasket com uma expectativa muito alta. Tudo bem que caiu no grupo da morte, mas era uma expectativa muito alta. Tinha Valanciunas, tinha Sabonis, o elenco de apoio é muito bom, com Rokas Jokubaitis, tinha o Marius Grigonis e perdeu para todas as seleções fortes que enfrentou. Perdeu para a Alemanha, perdeu para a França, perdeu para a Eslovênia, perdeu para a Espanha nas oitavas de final. Era uma seleção que se esperava muito e não cumpriu o que se esperava, pelo menos ganhar de uma dessas seleções aí fortes que eu falei, de Alemanha, França, seja o que for. Então, acredito que a Lituânia tenha saído como perdedora desse Eurobasket. O segundo perdedor, Nick Calathes, muito abaixo do esperado. Um dos motivos pelo qual a Grécia perdeu para a Alemanha. Teve 8 pontos por jogo só no campeonato inteiro. Era a principal peça de apoio do Giannis Antetokounmpo e a Alemanha simplesmente explorou ele na defesa e no ataque ele não conseguiu ser efetivo como ele sempre foi. Acredito que o Nick Calathes sai desse Eurobasket muito abaixo do que ele entrou. O terceiro perdedor é um perdedor conjunto, né? Canadá e Estados Unidos, eu botei Canadá e Estados Unidos aqui, porque eles vieram com times muito ruins e prejudicaram o espetáculo da Americup, e isso é uma coisa que foi... não dá pra falar bem de Canadá e Estados Unidos. Tinham que ter vindo com pelo menos algumas peças, né, do time principal. Acredito que talvez não todas, mas tinha que ter vindo com peças do time principal e acabaram ficando em terceiro e em quarto. Os Estados Unidos em terceiro, o Canadá em quarto. Perderam para duas seleções que são tecnicamente mais fracas em relação aos times principais, né? O time principal dos Estados Unidos, a gente sabe que é top, assim, Kevin Durant e etc. Não tem como perder para nenhuma seleção americana. E o Canadá é um time muito forte também, que tem Shai Gilgeous-Alexander, tem Kelly Olynyk, tem Dwight Powell, tem o Lu Dort, tem várias peças aí muito boas. O Jamal Murray, que tá machucado. Fez falta. Ficaram em terceiro e em quarto colocado, respectivamente, assim, bem justos. Eu acredito que os jogos deles foram muito fracos pelo que a gente espera de Canadá e Estados Unidos. Em quarto lugar, o elenco de apoio da Eslovênia. Extremamente vulnerável quando se enfrentou uma defesa forte e quando o Luka Doncic não estava em quadra. O elenco de apoio da Eslovênia era visto como um dos melhores
Tinha Dragic, os dois Dragic, né, tanto o Goran quanto o Zoran, né, os irmãos Dragic, Vlatko Cancar, Mike Toby, Nikola Prepelic, assim, Alexander Nikolic. Eles não renderam no Eurobasket. Foram eliminados pela Polônia, que não tem nenhum jogador de NBA. E, assim, a gente sabe a diferença de talento da NBA pro resto do mundo. E isso é uma coisa que eu quero falar no próximo, que o perdedor número 5 é a NBA. Por quê? Você vê a diferença de talento fazer cada vez menos influência num jogo estudado como é o jogo europeu. O talento que está se criando na Europa está começando a bater de frente com os talentos da NBA. Você vê Luka e Giannis sendo eliminados nas quartas de final pela Alemanha. Tudo bem, a Alemanha tem jogadores de NBA, tem o Franz Wagner, tem o Dennis Schroeder, tem o Daniel Theis. São jogadores muito importantes, mas não são craques da NBA. E você vê que a Alemanha eliminou a Grécia. E a Polônia, que não tem nenhum jogador de NBA. O AJ Slaughter é um jogador americano que não teve o sucesso na NBA. Então você percebe que o jogo estudado lá da Europa está cada vez crescendo mais. Jokic, nas oitavas, o MVP, foi eliminado nas oitavas do Eurobasket pela Itália, que é uma seleção que agora tem jogador de NBA, né, que é o Simone Fontecchio e o Alessandro Parrola. Eles são jogadores de NBA. O Fontecchio agora no Utah Jazz e o Alessandro Parrola, ele acabou de ser draftado pelo Dallas Mavericks. Teve jogadores que passaram pela NBA, tudo bem. O Luigi Datome ficou anos na NBA no Detroit Pistons. O Nico Melli ficou 2 anos no New Orleans Pelicans e jogou no Dallas Mavericks também. Mas é um elenco que não tem estrelas de NBA. Não tem estrelas de NBA. E você tem o MVP sendo eliminado nas oitavas. E a Espanha campeã. A Espanha, que não tem grandes jogadores da NBA também. O Willy Hernan Gomes é fundo do banco do New Orleans Pelicans. O Juancho Hernan Gomes foi dispensado e agora assinou com o Toronto Raptors. Não jogava na NBA e foram campeões. Lorenzo Brown, que não joga na NBA, se naturalizou espanhol e agora foi o craque da Espanha no Eurobasket. Então, você vê que a NBA começa a ver esse gap, essa diferença de talento diminuindo. É uma das perdedoras desse Eurobasket / AmeriCup aí. E vamos para os 5 vencedores? Vamos para a parte boa do vídeo. Os 5 vencedores, eu começo com o Dennis Schroeder, que estava sem contrato vindo para esse Eurobasket. Duvidado o jogo dele, era duvidado assim, se ele continuaria na NBA. Tinha acabado de jogar com o Houston Rockets, não foi muito bem lá no Houston Rockets. Jogou muito bem, virou o time, o quinteto do campeonato, um dos caras que foi quinteto do campeonato. E agora tem uma vaga no Lakers para conseguir provar seu valor. Então continua na NBA e muito por conta do Eurobasket. Ele destruiu o Eurobasket. Foi 3º colocado, não ganhou da Espanha, tudo bem, mas não foi culpa dele. O 3º colocado levou a Alemanha para essa 3ª colocação. A Alemanha que chegava no Eurobasket já um pouco duvidada, porque ia enfrentar um grupo com França, com Lituânia, com Eslovênia. E eu tinha dito antes que eu achava que a Alemanha poderia fazer um barulhinho nesse Eurobasket e realmente fez. Poderia ter sido campeã se passasse da Espanha. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso um pouco depois, né? Daqui a pouquinho, no 5º, né? Que eu vou falar sobre isso. E agora tem uma vaga no Lakers e vai disputar ali posição com Russell Westbrook e com Patrick Beverley. Não seria muito difícil dele ganhar essa posição aí de titular do Lakers. Muito por conta do Eurobasket. Muito por conta do Eurobasket. O 2º vencedor eu coloco Gianmarco Pozzecco. Gianmarco Pozzecco, que é o técnico da Itália, e ele tinha a difícil e árdua missão de substituir Meu Saquete. Tudo bem, pode fazer as piadas, vai, faz as piadas aí, faz as piadas. Eu falei Meu Saquete, Meu Saquete, é o nome do técnico antigo da Itália, é Meu Saquete mesmo. Substitui o Meu Saquete e leva a Itália para as quartas de final, passando pela Sérvia, que era a principal favorita
para ganhar o Eurobasket. Era a favorita para ganhar o Eurobasket. E o Pozeco passa por eles. E tinha a chance de passar pela França. O Simone Fontecchio errou 2 lances livres cruciais. E eu acho que ali a Itália perdeu esse jogo contra a França. Mas a Itália tinha totais condições de passar pela França. E se passasse pela França, provavelmente chegaria à final. Porque os adversários da semifinal eram a Polônia. E tudo bem, a Polônia jogou muito bem contra a Eslovênia, mas tomou-lhe uma porrada da França na semifinal. Então a gente acredita que talvez fosse ser diferente contra a Itália, mas a Itália tinha totais condições de passar para a final se passasse da França. Então acredito que poderia ter passado, e o Pozeco sai desse Eurobasket com uma vitória absurda, sendo vencedor ali desse Eurobasket. O terceiro é o Lauri Markkanen. Ele terminou o torneio em segundo em pontos por jogo, atrás apenas do Giannis. Se eu não me engano, ele teve 28 pontos por jogo. Assim, fez umas quartas de final contra a Espanha muito boa, teve a chance de vencer, abriu 15 pontos de diferença, mas realmente enfrentando a Espanha é muito difícil. Mas o Lauri Markkanen sai desse Eurobasket com uma duvidazinha: será que a gente dá a bola na mão do Markkanen na NBA? Ele sai como vencedor. Sai como vencedor porque levou esse time da Finlândia. Tudo bem, a Finlândia era bem treinada, a Finlândia tinha o Sasu Salin, que é um ótimo chutador, mas é muito o sucesso da Finlândia vem de Lauri Markkanen. Lauri Markkanen que foi muito bem esse torneio e é uma aposta muito grande ali na NBA. Talvez tenha amadurecido o suficiente para ser o número 1 de um time da NBA. Vamos ver. Acredito, talvez possa ser, mas ele sai desse Eurobasket com essa duvidazinha, colocando essa duvidazinha na cabeça. Só de colocar essa duvidazinha na cabeça já é uma vitória para o Markkanen. O quarto vencedor, Pablo Prigioni, assumiu a Argentina pouco antes da America Cup começar e foi campeão. E jogando um basquetebol muito bom. Assim, o basquete da Argentina foi incrível de assistir. Eu estava lá ao vivo e foi incrível de assistir. Ganha essa America Cup justamente. Foi justíssimo esse título da America Cup para a Argentina. E o Prigioni foi um dos principais responsáveis pelo qual a Argentina ganhou esse jogo. E você prestando atenção no Prigioni, ele entende muito do jogo e ele tem ele tem a áurea de campeão. Você percebe que ele liga muito pro basquete, ele gosta muito de estar ali nessa posição de técnico, e ele sai muito vencedor dessa America Cup, não só porque venceu, mas porque convenceu. E por último, Sérgio Scariolo, e aí foi o que eu falei que seriam 6 vencedores. É Sérgio Scariolo e Lorenzo Brown, mas eu coloco em uma prateleira só, que os dois foram campeões com a seleção espanhola, que tá em rebuild, né, que tá em reconstrução. Você tem a Espanha em reconstrução, acabaram de sair Marc Gasol, Paul Gasol, o Ricky Rubio não jogou esse Eurobasket por conta de lesão, ele tinha sido lesionou na temporada passada e tá voltando ainda, então ele preferiu não jogar o Eurobasket. O Lorenzo Brown se naturalizou e chegou no lugar do Ricky Rubio e venceu. O Sérgio Scariolo simplesmente sacramenta o seu status de maior treinador de todos os tempos de seleções. Não vou falar de todos os tempos mesmo, porque você tem o Red Auerbach, você tem o Popovich, o Greg Popovich, que são técnicos lendários, mas em relação ao basquete de seleção, basquete europeu, basquete FIBA, você tem que colocar o Sérgio Scariolo no topo. Sérgio Scariolo é o coach, é o maior de todos os tempos em basquete FIBA. Essa vitória da Espanha sacramenta isso. E o Lorenzo Brown, porque foi naturalizado, ainda não tinha conseguido jogar muito tempo com essa seleção espanhola, e foi lá e foi o craque do torneio, assim, foi o quinteto titular do torneio, foi o craque da Espanha no torneio. Sem ele, a Espanha não ganhava. O que ele fez nas quartas, semis e oitavas, quartas, semis e finais foi algo impressionante. Ele dominou os jogos que precisava dominar, e
ele era questionado, né? Assim, as pessoas questionavam, será que o Lorenzo Brown vai dar certo? E ele foi simplesmente o craque do torneio. Então, eu coloco os dois juntos porque a situação é praticamente a mesma, né? A Espanha estava em reconstrução e os dois foram os essenciais para a Espanha ganhar, mas, claro, cada um com um motivo diferente. O Sérgio Scariolo foi vencedor porque se coloca, sacramenta o status de GOAT, não que precisava sacramentar, né? Mas, assim, ninguém contesta agora, por mais que talvez não contestassem antes, mas assim, ainda tinha um pouco de dúvida, será que o Scariolo conseguiria? Era o maior teste do Scariolo e ele passou no maior teste que ele tinha na carreira. Então não tem dúvida. Para existir outro Scariolo vai precisar muitas gerações aí, muitas gerações. E o Lorenzo Brown, porque naturalizou recentemente e levou a Espanha para o título, sendo o principal jogador. Eu vou colocar umas menções honrosas aqui de vencedores e depois eu vou fazer uma menção honrosa de perdedor, mas as menções honrosas de vencedores: Iago Matheus jogou muito bem, foi quinteto do torneio, é um jogador que está indo para a Alemanha, é baixinho, então assim, muitas contestações, será que ele consegue jogar basquete profissional, baixinho? E foi lá e falou, ó, meu talento é acima da média e eu consigo jogar basquete sim, eu sou profissional, eu sou muito bom. Iago, incrível o que o Iago fez na America Cup. Facundo Campazzo, acho que, assim, eu só não coloquei ele nessa lista de 5, porque todo mundo já sabia que o Facundo Campazzo ia dominar essa America Cup, e ele sempre domina basquete de seleção, sempre domina basquete FIBA, e ele sai como mais vencedor ainda. Eu acho que o que o Facundo Campazzo fez nessa America Cup foi incrível, assistir pessoalmente foi incrível. Então, Simone Fontecchi, porque chega na NBA com o status de, ó, eu sou um jogador muito bom, eu sou um jogador, ó, top, eu quero jogar. E provou isso, levou a Itália para as quartas de final, poderia ter levado para as semis, pipocou ali no final, mas, assim, ele foi incrível o torneio inteiro. Uruguai, por que o Uruguai? O Uruguai inteiro, porque mostra que tem talento. O que Joaquim Rodrigues e Agustinho Bal fizeram nessa America Cup é uma coisa inacreditável. São dois jovens garotos que vão jogar muita bola. Se jogam muito. São incríveis de ver, incríveis. E eu tô ainda, assim, eu não acredito que eu vi os dois jogarem. E o Joaquim Rodrigues e o Agustinho Bal são craques. Pro futuro, mas são craques. Polônia e Mateusz Ponitka, os dois chegaram na semifinal, foram quartos colocados e saem vencedores. Ponitka com um triplo-duplo contra a Eslovênia. Sai como vencedores, acho que não tem muito o que explicar. Essa geração da Polônia é muito boa e Balcerowski, Ed Slaughter, Ponitka são craques. Svi Mykhailiuk chega assim, a mesma coisa que o Dennis Schroeder, duvidado, sem contrato. Dessa vez ele não saiu do contrato, acho que ele não tem contrato com nenhum outro time da NBA, mas fez um Eurobasket muito bom e dominou ali com a Ucrânia, foi muito bem com a Ucrânia. E Sasha Vezenkov, porque foi MVP do Eurocup, né, Euroliga, né? Foi MVP da Euroliga. Tem o direito do draft pelo Sacramento Kings, e o Sacramento Kings não quer levar ele, e ele simplesmente fez um Eurobasket incrível e mostra assim, ó, eu estou pronto pra NBA, eu quero jogar a NBA, e eu estou pronto pra jogar a NBA, eu sou craque. Fez um Eurobasket simplesmente incrível, e vamos ver o que o Sacramento Kings vai fazer a partir de agora. E a única menção honrosa como perdedor vai, infelizmente, para Bruno Caboclo, que não jogou o Eurobasket, America Cup, eu vou confundir. Não jogou a America Cup por conta de querer uma vaga lá na NBA e é dispensado um dia antes do aniversário dele. Sem ele, o Brasil perdeu na final e talvez com ele o Brasil ganhasse. Eu acredito que o Brasil teria totais chances, condições de ganhar da Argentina na final com o Bruno Caboclo. E isso assim, ele perdeu muito. Assim, o Brasil chega na final, quase ganha da Argentina, com Lucas Dias, Rafael Mineiro,
e Léo Mendel jogando muito bem, que são as posições que ele tem a vaga ali, né? A vaga dele é nessas posições do Léo Mendel, do Lucas Dias e do Rafael Mineiro. Os três jogaram bem. Então, sai como perdedor. Poderia ter saído como vencedor dessa Copa América se o Brasil tivesse ele tivesse ganho. E sai como perdedor porque preferiu ficar lá nos Estados Unidos. Não julgo a decisão dele, tá? Mas é só a questão que ele poderia ter tido uma felicidade maior nessa tarde, nessa America Cup, e não teve porque preferiu ir lá para os Estados Unidos e foi dispensado, infelizmente. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com seus amigos, que aqui vai ter muito conteúdo legal. E eu tô procurando fazer um outro canal, mais pra frente eu aviso pra vocês como é que vai ser esse outro canal. Então é isso, valeu, tchau!